Shalom, shalom, queridos. Vamos a mais um dia da contagem do Homer. E hoje vai ser um vídeo bem pequenininho. Eu tô tendo algumas crises de tosse e não consigo falar muito. Mas eu quero ler um texto com vocês que está em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção, espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele, em amor. Queridos, a gente tem falado nesses dias, né, sobre batalha, sobre mundo espiritual, sobre portas, e precisa haver uma clareza de entendimento para que a gente trave guerras certas. Todo bom estrategista, antes de entrar numa guerra, ele aprende sobre a guerra, né? Ele vai não sabendo sobre aquela guerra, mas ele vai sabendo o que ele tem que fazer. E nós precisamos saber o que fazer, ou como fazer, ou entender um pouco, ou pelo menos crermos, né? Porque tem aqueles que nem acreditam que essa guerra é necessária. Se esquecem, né, dessa face de Deus que a gente falou, do Senhor dos Exércitos. Se ele é dos exércitos, é porque tem um exército que o segue. Se tem um exército, é porque tem guerra, né? Nesse texto aqui, queridos, o Senhor está dizendo para a igreja de Efésios, né, da cidade de Éfeso, que o Senhor já nos abençoou com toda sorte e bênção. Mas que essas bênçãos estão retidas no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Vocês lembram que quando a gente começou a tratar dessa questão da mentalidade da guerra, eu contei um pouco da minha história e eu falei para vocês acerca que eu acreditava, né, que alguém havia usurpado, né, da aposentadoria do meu pai. E eu creio que acontece muito isso conosco. Eu creio que por autorizações nossas ou dos nossos antepassados, muito do que é nosso por direito está retido nas mãos dos demônios. Esse texto diz que o Senhor já nos abençoou. Queridos, eu penso que quando o Senhor nos enviou para a terra, porque nós já estávamos em Deus antes da fundação do mundo, aqui no versículo 4 fala sobre isso. Quando nós somos enviados para a terra, nós somos enviados com um pacote completo. Nós somos enviados com armas, ferramentas, unção, com tudo aquilo que é necessário para a nossa caminhada e para a execução daquilo que nós somos chamados para fazer nessa terra. O Senhor não ia, por exemplo, cobrar de mim o pastoreio se antes ele não tivesse me dado a unção de pastor, o cajado de pastor, as liberações acerca do pastoreio. Então, tudo aquilo que o Senhor nos chama para fazer, de antemão ele já nos capacitou. E por que não vemos essa capacitação? Porque a nossa vida está emaranhada com as hostes das trevas, com os enganos, com os encantamentos, com as magias, com os altares levantados no passado, seja por nós ou por nossos antepassados. Daí eu volto àquela história do quarto bagunçado. A gente abriu a porta para Jesus entrar, mas existe uma bagunça. E hoje a gente vê algumas palavras novas, por exemplo, alinhamento. E a gente até ora, né, para ser alinhado, mas o que é ser alinhado, queridos? Eu quero que você olhe esse fio aqui. Dá para ver que ele está bem desalinhado, né? Ele está bem bagunçado. O que é alinhar? Tinha que ser uma linha isso aqui, queridos. Porque fio é fácil, né? Uma linha de algodão. É eu tirar toda a bagunça e alinhar ele. Mas se ele estiver alinhado, mas ele não estiver plugado no lugar certo, ainda que ele esteja alinhado, ele não vai cumprir o propósito. Ele precisa
estar alinhado, mas estar conectado ao lugar certo. Só que esse alinhamento, queridos, que a gente tanto busca, ele dá trabalho. Tem que desemaranhar o fio, tem que tirar os nós, né? Arrumar a bagunça que foi feita. Tem lugar que dá uns nó aí que a gente não sabe nem por onde começar a tirar. Aconteceu isso com você? Já pegou uma linha? Os irmãos, as irmãs, né, geralmente. Crocheteira ou bordadeira. Entendeu o que é isso, né? Quando você está fazendo algo e aparece um nó na linha. Às vezes você perde muito tempo para consertar aquilo. Então, a guerra espiritual, o alinhamento é isso. É você investir um tempo, é você gastar um tempo para arrumar a bagunça que foi feita por você ou por outra pessoa. É você colocar em ordem. E depois de estar tudo em ordem, é você receber as informações necessárias para que você flua naquilo. E daí, queridos, o Senhor já nos abençoou. A gente fica orando, pedindo bênção, Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro, mas a Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção. Então, na verdade, nós não temos dimensão das coisas que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Queridos, eu acredito que todos nós temos no nosso coração alguns receios, né? Por exemplo, quando o Senhor disse assim, olha, você fez isso, mas eu não te conheço, apartai, né, de mim. Então, eu acredito que isso é uma coisa que gera um receio, né, no nosso coração de estar fazendo e chegar lá e o Senhor falar isso. Mas eu também tenho um receio, queridos, de chegar lá e o Senhor falar, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. Tá vendo isso aqui tudo? Isso aqui tudo era seu. Isso aqui são conquistas geracionais. Isso aqui são presentes para você, são liberações, são armas. Ó, isso aqui, se você tivesse usado isso aqui, você teria vencido essa guerra. E eu olhar que talvez a minha caminhada aqui nessa terra teria sido mais fácil se eu tivesse alinhado a minha vida ao propósito. Então, quando nós estamos falando desse tempo de guerra, queridos, e em específico acerca de uma liberação, acerca dos recursos, não é simplesmente para que eu tenha uma vida boa. É para que aquilo que Deus me chamou para fazer seja feito com mais fluir, com mais leveza. Mas nós precisamos entender que o Senhor já liberou. Está liberado. Mas eu preciso guerrear, eu preciso limpar aquilo que está tudo bagunçado. Eu preciso sair da atmosfera das maldições, consertando a minha vida para acessar, para me conectar a toda essa sorte de bênção que está liberada para mim, está liberada para você, nas regiões celestiais. Então, no dia de hoje, né, 13º dia aí da contagem do Homer, comece a analisar, ou talvez até escrever, tem algumas pessoas que estão fazendo mural aí, né? Deus, quais são as áreas que eu preciso alinhar? Quais são as áreas das minhas emoções que estão fora dos princípios da tua palavra? Quais são as áreas do meu ministério que estão fora dos princípios da tua palavra? Quais são as áreas das finanças que estão fora dos princípios da tua palavra? E vamos hoje, nesse dia de hoje, investir um tempo de falar, Deus, traz à luz aquilo que está em oculto. Se houver coisas em oculto, traga à luz. Me mostra, Senhor, contra o que eu tenho que guerrear. Eu tenho que guerrear contra a cultura que está dentro de mim. Eu tenho que guerrear contra os pensamentos. Eu tenho que guerrear contra a incredulidade. Eu tenho que guerrear contra situações que os meus antepassados fizeram. Eu tenho que guerrear contra os traumas. Eu tenho que guerrear contra a falta de princípios no meu coração. Aonde estão as circunstâncias
que eu tenho que entrar na guerra para liberar sobre mim e sobre a minha geração todas essas sortes de bênção que já estão no mundo espiritual e que falam a meu respeito. Que seja um dia hoje de clareza, queridos. Apesar de um vídeo de 10 minutos, 12 minutos, que seja um dia de clareza para a sua vida. Para que nós possamos guerrear da forma correta, para termos resultados que glorifiquem o nome do Senhor, que estabelecem o reino dele, que fazem com que o reino dele avance nessa terra. Que o Senhor libere sobre você um nível de luz do céu, libere sobre mim um nível de luz do céu, para trazer clareza sobre tudo aquilo que está oculto e que tem nos impedido de viver a verdade do que esse texto diz a nosso respeito. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te faça prosperar nessa caminhada da contagem do homem, levando você a essa transformação, essa mudança de mentalidade, para que verdadeiramente a gente possa receber novas porções da parte do Senhor, novas porções de fundamentos e princípios da palavra, novas porções de manifestação e de vida do Espírito. Que a bênção do Senhor seja sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.